John Oliveira aqui, bem-vindos aqui a um treinamento, na verdade um mini treinamento de mineração de dados no Twitter, onde eu vou estar ensinando vocês aí a estar capturando dados do Twitter e fazer uma pequena inferência de dados aí utilizando o Anaconda, tá? Aqui em cima eu vou estar deixando um card também do curso de Django para iniciantes, se caso você quiser aprender a utilizar o Django para estar criando aplicações para a web, tem um curso aí que eu liberei de 9 horas, onde você pode estar acompanhando do início ao fim do projeto, até mesmo o deploy para o Heroku. Se você quiser apoiar aqui esse canal, você clique em se inscrever e compartilhe esse vídeo com a maioria dos seus amigos. Isso vai dar aí um incentivo para que eu possa estar liberando mais vídeos como esse e como esse curso de Django. Beleza? Vejo vocês aí no vídeo. Olá, bem-vindos ao curso Data Mining em redes sociais minerando dados do Twitter. Eu sou o Antônio Oliveira e serei o instrutor de vocês aqui neste curso. Bom, essa apresentação é apenas para estar dando uma introdução e também estar mostrando o que nós iremos ver no decorrer do nosso curso. Aqui eu estou fazendo uma breve descrição sobre o Twitter, tá? Que mais que uma rede social, o Twitter é uma plataforma de informação instantânea, ou seja, tudo que está acontecendo ao redor do mundo reflete em um ranking de hashtags, onde você pode estar acompanhando em tempo real qual assunto está sendo mais falado. Algumas funcionalidades, eu estou falando algumas mesmo porque o Twitter tem bem mais, então seguidores, hashtags, retweet, menções, mensagens diretas, Periscope, nós temos também os moments, nós temos localização, os moments, por exemplo, você pode estar postando vídeo do que está acontecendo em tempo real, tá? E aqui é a API. Bom, como o Twitter ele gera informação em tempo real, essas informações elas são bastante úteis, principalmente para empresas. Então, o Twitter ele oferece aqui uma API bastante limpa, bem documentada, com ferramentas avançadas de desenvolvedor, para que nós possamos fazer todo esse trabalho. O que nós iremos fazer neste curso? Nós iremos conhecer a plataforma de desenvolvedores do Twitter e aprender a fazer essas solicitações da API para poder consumir esses dados e trabalhar com eles. Nós iremos extrair entidade como menções de usuários, hashtags e URLs de tweets. Nós iremos também utilizar técnicas para realizar análise de frequência com Python, plotar histogramas de dados do Twitter com o Jupyter Notebook, utilizando aqui o Anaconda, onde eu irei estar mostrando como vocês vão fazer o download. Então é isso que nós iremos fazer no nosso curso. Qualquer dúvida pode estar postando lá no fórum que eu estarei pronto aí para estar tirando suas dúvidas e vejo vocês na primeira aula. Até mais. Tchau, tchau. Olá, bem-vindos a mais uma aula. Então, nesta aula nós iremos baixar a distribuição Anaconda, tá? Para quem já trabalha com ciência de dados ou análise de dados, sabe que o Anaconda possui todas as ferramentas que nós precisamos aí para fazer uma análise. Então, nós temos o Jupyter Notebook, nós temos o Spider, nós temos várias ferramentas que podem estar nos auxiliando aí. E já vem vários pacotes do Python já pré-configurado para a gente estarmos utilizando, tá? Então você vai clicar aqui em Download Anaconda. Eu já tenho o Anaconda instalado, mas eu vou estar fazendo os primeiros processos com vocês. Ao clicar aqui em Download Anaconda, você vai verificar o sistema operacional que você está utilizando, tá? E aqui embaixo você vai decidir qual versão do Python você quer utilizar no seu projeto, tá? Nós vamos utilizar aqui neste curso a versão 3.6 ou maior, tá? E você vai verificar também qual sistema operacional você está utilizando. No caso, eu estou utilizando 64 bits, eu utilizei aqui a versão 64 bits. Se caso seu computador for 32, você vai ter que utilizar aí 32 bits. Tudo certo? Então, ao clicar aqui, ele vai estar fazendo o download, ó. Vou só cancelar aqui. Eu já tenho ele instalado, ok? E clicando aqui em computador, caso você estiver utilizando Windows, aqui em propriedades tem como você verificar qual é a versão aqui do seu sistema operacional. No meu caso, eu estou utilizando o sistema operacional de 64 bits, tá? Quando você baixa aí o Anaconda, o processo é bem simples. Você vai clicar duas vezes, ó, Next, Next. Se é apenas para esse usuário, para todos os usuários, então só é avançar, ele vai fazer a instalação aí para vocês, ok? E quando você precisar, por exemplo, instalar aí alguma biblioteca do Python, você vai poder estar utilizando Anaconda Prompt. É aqui que nós vamos fazer a nossa instalação, tá?
Isso nós vamos fazer na aula que fomos baixar aí a biblioteca do Twitter, que nós iremos utilizar nos nossos testes. Então, essa aula é apenas para estar mostrando aqui o Anaconda e também mostrar como você baixa e como que você instala. Na próxima aula nós iremos já dar aí baixar aí a biblioteca do Twitter e também conhecer o Jupyter Notebook que nós iremos utilizar no nosso curso. Então vejo você na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau. Olá, bem-vindos aqui à aula onde nós iremos startar o nosso Anaconda. Então, como você já fez a instalação, você vai digitar aí Anaconda. Ele vai abrir aqui o Anaconda Navigator, onde nós vamos ter uma visão geral de todas as ferramentas que o Anaconda nos oferece, tá? Então vou aguardar aqui, está startando a aplicação. Ok, então aqui nós temos o Jupyter Lab, o Jupyter Notebook, o Qt Console, então temos várias ferramentas que se você quiser estar startando aí para estar fazendo seus testes, você pode estar clicando em Launch que ele vai startar normalmente. Eu vou estar dando um start aqui no nosso Jupyter Notebook. E uma coisa que eu sempre faço após a instalação é setar. Por exemplo, eu dei um start aqui no meu notebook, ele abriu aqui do lado no meu navegador. Deixa eu pegar aqui para vocês. Ele abriu aqui já pedindo senha. Por que ele já está pedindo senha? Porque eu fiz uma configuração inicial, tá? E eu aconselho vocês fazerem essa configuração, porque se caso você quiser abrir em um outro navegador, você já tem uma senha já pré-configurada para você utilizar lá o Jupyter Notebook. Então você vai digitar aqui Jupyter Notebook Password. Eu vou dar um Enter e ele vai pedir para você entrar com a sua senha. Quando você fizer esse processo, você vai fechar, tá? Você vai fechar o Anaconda também e depois quando você der o Start, ele vai aparecer dessa forma, ok? Para que eu deixo dessa forma? Porque se eu quiser, por exemplo, utilizar uma guia anônima, que eu vou utilizar muito, que eu não quero salvar aqui o meu histórico, e quando eu entrar no meu Twitter eu não quero que ele logue automaticamente, eu quero que vocês vejam todo o passo a passo, eu logando, onde eu vou inserir senha, onde eu não vou inserir. Então eu vou estar utilizando uma guia anônima. Então você pode ver que ele vai pedir aqui um password, tá? Então eu vou estar colocando aqui 1, 2, 3, meu password, e vou logar. Então o Jupyter Notebook ele faz uma varredura, ele mostra todos os seus diretórios. Eu vou clicar aqui em Documents, tá? E eu vou clicar aqui em New e eu posso verificar o meu Python 3 que nós queremos utilizar. Eu posso também criar um arquivo ou eu posso criar aqui uma pasta. Então eu vou clicar em Folder, tá aqui a nossa pasta que nós criamos. Nós vamos renomear aqui a nossa pasta. Eu vou colocar aqui Twitter, colocar apenas Twitter mesmo, rename. Então aqui dentro nós iremos começar a programação do nosso projeto, ok? Então essa aula é apenas para estar dando essa introdução inicial, já para vocês organizarem aqui organizar aí a sua pasta e também saber como setar uma senha aí no Anaconda. Então para essa aula não ficar muito longa, vejo você na próxima aula. Até mais, tchau, tchau. Olá, bem-vindos a mais uma aula. Então aqui nesta aula nós iremos criar o nosso arquivo Python 3, nosso primeiro notebook. Então Python 3 foi criado, né? Ainda não está renomeado nem nada, mas nós vamos fazer isso depois. Aqui eu vou estar acessando meu Twitter, twitter.com. Eu vou logar com uma conta que eu não tenho seguidores, eu tenho pouca interação, mas qualquer coisa eu entro em uma outra conta minha mais antiga para a gente estar fazendo os nossos testes. Bom, o Twitter ele permite que eu possa utilizar 140 caracteres, mas tem muito metadados que você pode estar utilizando esses 140 caracteres, como por exemplo, aqui nessa postagem eu tenho aqui um link, eu tenho aqui uma imagem. Eu posso também estar utilizando localização, eu posso estar marcando pessoas, eu posso estar colocando hashtags. Então você tem que ficar atento que 140 caracteres tem muito metadados. Então isso você tem que estar
já em mente na hora de estar utilizando a API, tá? Porque quando a gente utilizar a API, ele vai retornar todos esses dados, então você vai ter que saber estar trabalhando com ele de forma correta. Logo quando você loga no Twitter, você vê aqui a sua linha do tempo, com as principais postagens de pessoas que você está seguindo, né? Por exemplo, eu estou seguindo apenas 2 pessoas, eu criei recente aqui esse meu Twitter, né? Eu vou configurar. Quando você clica aqui no seu nome, você verifica as suas postagens, né? Então, o Twitter, eu não estou aqui para estar ensinando como utilizar o Twitter, apenas dando alguns toques para vocês não se perderem aí no que nós vamos fazer, nos exemplos que nós iremos utilizar aqui neste curso. E se você quiser explorar um pouco mais o tipo de visualização do Twitter, você pode muito bem pesquisar sobre um aplicativo chamado TweetDeck. Você pode personalizar aí o modo que você visualiza a linha do tempo, tá? Então você pode customizar aqui a sua experiência, né? Então você pode fazer os seus testes, né? Então aqui nós temos notificações, você pode também estar interagindo, adicionando imagens, vídeos, muito mais, né? Então eu aconselho vocês estarem explorando isso aqui também para entender um pouco mais aí sobre a questão dos metadados, né? Ok? Então, se você ainda não tem uma conta ativa aqui no Twitter, eu aconselho você já fazer a criação da sua conta, já seguir algumas pessoas, fazer algumas postagens para a gente poder estar brincando aí com esses dados, ok? Então, na próxima aula nós já iremos fazer a conexão com a API aí do Twitter. Então, vejo você na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau. Olá, bem-vindos a mais uma aula. Então, vamos lá continuar aqui o nosso curso. Então, o Twitter ele tomou muito cuidado aí na criação da sua API RESTful, tá? Você vai ver que ela é muito simples, elegante, ela é intuitiva e também muito fácil de utilizar. Mesmo assim, existem ótimas bibliotecas disponíveis para atenuar aí o nosso trabalho envolvido na criação de solicitações para a sua API. Tem um pacote em particular que eu gosto muito, que é o Twitter. Nós iremos fazer o download, que ele é muito simples aí de utilizar. Você vai ver que ele vai estar abstraindo toda essa parte da camada de acesso à API do Twitter. Então vamos fazer aqui a instalação do nosso Twitter. Você vai acessar aqui o Anaconda Prompt. Aqui bem simples, você vai dar um pip install Twitter. Eu já tenho esse pacote instalado, eu vou estar dando um enter, ele vai provavelmente me informar. Ó. E para você fazer o teste, se está tudo funcionando ok, vai digitar aqui Python e vai dar um import. Dá um enter, então está funcionando perfeitamente. Se você quiser mais informação, ter uma documentação para estar tirando suas dúvidas, você pode estar utilizando o nosso famoso help. Dá um enter, aqui ele vai estar dando todos os exemplos de como você vai estar utilizando a biblioteca. Se eu der um import aqui agora no meu Jupyter, vou executar, pode ver que ele não deu erro nenhum, porque eu já fiz a instalação e já fiz a importação, tá? Se você não tiver essa biblioteca aqui instalada, quando você der um executar aqui, ou você importar aqui, como nós fizemos, ele vai dar um erro, tá? Então, essa aula é apenas para isso, para a gente estar fazendo essa instalação e vendo também como você pode estar utilizando a documentação. Na próxima aula, nós já iremos fazer agora o nosso cadastro no ambiente de desenvolvedor do Twitter. Vejo você na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau. Olá, bem-vindos a mais uma aula. Então, nesta aula, nós iremos fazer a criação do nosso aplicativo no ambiente de desenvolvimento do Twitter. Então, para isso, você vai digitar aqui dev. Tá, twitter.com/apps. Então vamos acessar. Então aqui eu posso criar um new app. Eu vou dar um nome para o meu aplicativo. Eu tenho até aqui um app Twitter Udemy. Vou colocar 01. Descrição: aplicativo para consumo de informação do usuário. Website, caso você não tiver, vou colocar aqui apenas um de exemplo: http://meuapp.udemy.com, tá?
Callback eu não vou estar adicionando agora. Vou estar dando um yes. Vou dar um create. Verificar se vai passar direitinho aqui. Ok? Então ele já foi criado. Organização. Então aqui eu já tenho meu request token. Deixa eu verificar aqui minhas configurações. Certinho. Minha chave, meu access token. Se caso você ficar pensando assim, por exemplo, porque se essa aplicação ela permite que eu acesse os meus dados via API do Twitter, por que eu não passo apenas minha senha e meu login? Bom, nós estamos utilizando aqui um protocolo já padronizado, que é o AUTH, né? Que é a abreviação de autorização aberta. Tá? Imagina só, quando você está no Facebook, por exemplo, você vê várias aplicações, jogos que pedem a permissão para acessar os seus dados. Se caso você tivesse que passar o seu login e sua senha toda vez que um aplicativo quisesse acessar seus dados, iria ser muito complicado, né? Porque você não vai passar a sua senha e o seu login para terceiros. Então é para isso que nós estamos utilizando agora esse protocolo que é padrão no momento, na web todos utilizam ele, tá? Para que você não precise passar seu login e sua senha para terceiros. Então, apenas autorizando aqui esse aplicativo de terceiro, ele vai poder acessar os meus dados, vai poder acessar meus tweets, vai poder acessar as minhas informações, tá? Todas as informações que o Twitter ele disponibiliza para domínio público, ok? Então é por isso que deve ser gerado. Porém, quando eu for disponibilizar esse código-fonte para vocês, eu vou estar tirando aqui o meu key e meu consumer secret, tá? Para que vocês não tenham acesso também. E vocês vão ter que guardar esses dados com o mesmo sigilo que vocês guardam em o login e a senha de vocês. É por isso que não está aparecendo aí para vocês a minha chave, que eu fiz aí a geração, ok? Então essa aula foi apenas para estar ensinando como fazer a criação aqui do nosso app. Na próxima aula nós iremos já fazer a nossa primeira conexão autenticada. Vejo você na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau. Olá, bem-vindos a mais uma aula. Agora que já fizemos a criação do nosso app lá dentro da área de desenvolvimento do Twitter, já temos a nossa chave para consumir esses dados. Vamos à prática e vamos fazer a nossa primeira solicitação. Vamos lá. Então aqui eu já fiz a importação do Twitter, tá? Ó, executei, não tive problema nenhum. Vou colocar aqui as minhas variáveis, será o consumer aqui. Vou estar colocando como vazio, daqui a pouquinho eu vou lá no site do Twitter, eu vou copiar a nossa chave, consumer secret, vai receber vazio. Nosso OAuth token vai receber vazio. Nosso OAuth token secret que vai receber vazio. Agora nós vamos criar aqui o nosso objeto auth, que receberá o twitter.auth. E aqui dentro eu irei passar os meus parâmetros, que será meu auth token, auth token secret, irei passar também o meu consumer aqui, meu consumer secret. Vou dar um enter aqui para me criar uma nova instância, será o Twitter API, que receberá o Twitter, e que meu auth vai receber auth. Feito isso, eu posso dar um print no meu Twitter API. Se eu executar isso aqui agora, provavelmente eu vou ter um erro, né? Porque eu não coloquei aqui meu consumer key, nem meu consumer secret. Então eu vou lá no site do Twitter, vou copiar, aqui é meu consumer key, vou copiar aqui meu consumer secret,
tomar cuidado para deixar tudo certinho. Agora eu preciso do meu WALF token. Bom, aqui na frente. Deixa eu verificar aqui. Ah, tá. Meu acesso ao token. Vou criar aqui meu token. Esqueci de criar na aula da nossa API. Agora ele já está criado. Então aqui tem meu Access Token. E aqui eu tenho meu Access Token Secret. Ok. Eu vou estar deixando, não vou estar mostrando aqui para vocês o meu, porque eu expliquei para vocês que é como se fosse os seus dados de login e senha, né? Então você provavelmente vai ter o seu gerado aí diferente do meu, tá? Deixa eu dar um run. E até então tá tudo perfeito, né? Tudo ocorrendo aqui perfeitamente, não recebemos nenhum erro. Vamos fazer um teste aqui e verificar quais são os trend topics do mundo todo, ok? E eu vou estar ensinando vocês aqui como verificar, por exemplo, apenas os trend topics de determinadas regiões. Tá? Tem uma ferramenta do Yahoo, que é o chamado GeoPlanet, que cada país, cidade, tem o seu ID. Nós vamos poder estar setando isso aí e acabar verificando apenas, por exemplo, do Brasil. Eu vou até abrir logo uma guia aqui e vou estar acessando. Deixa eu verificar aqui o ID lookup. Se eu colocar aqui, por exemplo, Manaus, então ele me dá aqui um ID. Vou colocar aqui Brasil. Opa, eu tenho que colocar em inglês. Tá aqui. Então ele me deu o ID do Brasil, tá? Então esse serviço aqui serve para você mapear. Por exemplo, você quer fazer apenas a verificação dos trend topics do Twitter utilizando o ID do Brasil. Então ele não vai pegar do mundo todo, tá? Do mundo todo é o 1, tá? Se você setar 1 lá como parâmetro, ele vai estar pegando todos os trend topics do mundo. Então vamos ver isso aqui na prática, vai ficar bem mais simples aí da gente entender. Então vou colocar aqui Road ID, eu vou setar como 1, tá? Opa. Road Trends, e eu vou estar pegando aqui o meu Twitter API, que eu acabei de instanciar ele aqui em cima. Vou até tirar aqui esse print. Tá. Ok. Aqui dentro, opa, esqueci de colocar o Trends Place. Aqui dentro eu vou estar passando o meu ID. Copiar isso aqui. Pronto. Dessa forma eu vou pegar todos os trend topics do mundo todo. Se eu for dar um print, se não tiver nenhum erro, né, ele vai me mostrar. Ele vai me exibir aqui um dicionário meio confuso que nós vamos aprender a estar formatando aí mais para frente. Vou executar aqui. Ó, então, trend topics aqui, Lula, né? Então, tem o mundo todo aqui. A gente vai aprender daqui a pouquinho a estar formatando isso aqui. E se eu quiser, por exemplo, colocar aqui BR, ID, pega aqui o Brasil, tem aqui meu ID, e eu vou pegar também, colocar AM
MA, que é Amazonas Manaus, né? Só pra eu não esquecer aqui. Vou pegar também, vou pegar São Paulo. Vou pegar dos dois aqui. Amazonas, Manaus. Eu vou pegar aqui de São Paulo também. Ok. Então eu vou fazer apenas a troca. Vou colocar primeiro aqui o do BR, né? Copiar e colar. Executar. Para fazer a nossa busca, então. Pode ver que Lula, né, tá no início. Eu não sei quando que você tá vendo esse curso, mas é devido aí a os juízes que estão querendo soltar ele. Então, como eu falei, o Twitter é uma ferramenta de real time, né? Você pode ver aqui o que está acontecendo no mundo em tempo real. Deixa eu colocar aqui a minha cidade, executar, run, também. Eu vou pegar agora aqui São Paulo e vou executar também. Ok? Então bem simples, você viu aqui com pouca linha de código a gente já conseguiu brincar aqui com a API do Twitter. E agora vamos formatar isso aqui para ficar mais legível aí para a gente tá lendo, né? Uma coisa que é importante a gente frisar aqui é que o Twitter ele impõe limite de taxas em quantidade de solicitações por aplicativo, né? Então quando você faz uma solicitação, no caso como nós fizemos aqui, você tem uma taxa de tempo, tá, por aplicativo e também uma quantidade de solicitações que você vai poder fazer. Como por exemplo, a solicitação que nós fizemos agora, ela limita aqui a 75 solicitações por janelas de 15 minutos, tá? Eu vou abrir aqui um endereço onde vocês vão poder fazer uma busca e verificar aqui o tempo que vocês vão poder estar utilizando aí, tá? Você pode estar dando uma olhada, mas para todos os nossos exemplos vai dar para a gente estar trabalhando tranquilamente. Mas se você quiser estar vendo esse curso apenas para aprender a utilizar a API do Twitter para criar um aplicativo ou algo do tipo, então você já fica sabendo que você tem que dar uma lida aqui nessa documentação para ficar por dentro aí dessa limitação aqui que o Twitter nos impõe. Vamos voltar aqui para o nosso código. Eu vou estar dando aqui um import bem aqui em cima do nosso JSON para ele deixar aí de uma forma bem mais agradável aqui a visualização do nosso retorno. Então dei aqui um import JSON, preciso executar isso aqui. Vou executar isso aqui novamente. E nós vamos utilizar aqui o JSON dumps para a gente visualizar isso aqui de uma forma bem mais legal. JSON dumps. Opa. E eu vou passar aqui como parâmetro ident. Vou executar. Agora ficou bem mais bacana aqui a nossa visualização. Ó. Não ficou aquele emaranhado de código, né? Um dicionário bem grande. Ok? Então, eram esses testes que eu queria estar fazendo com vocês agora aqui no início. Na próxima aula nós iremos avançando aí. Estamos apenas explorando aqui a API para saber como que nós vamos trabalhar com ela. Então vejo você na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau. Olá, bem-vindos a mais uma aula. Então nesta aula nós vamos fazer aqui a utilização da estrutura de dados set, tá? Que são conjuntos no Python, para a gente fazer as nossas operações mais conhecidas nos conjuntos, né? Que é a intersecção, saber se um dado de um conjunto contém no outro conjunto, né? Se há uma intersecção ali. E tudo isso dá para ser feito utilizando o set e a compreensão de lista no Python. Para que nós vamos fazer isso? Para verificar se uma tendência que está acontecendo no mundo também está acontecendo no seu país ou cidade. Ok? Então, nós vamos utilizar aqui um exemplo bem simples, que eu tenho certeza que apenas de olhar o código você já vai saber como que ele funciona. Na aula passada nós fizemos aqui os nossos primeiros testes, está tudo funcionando perfeitamente. E outra coisa,
eu ensinei a você pegar o ID do seu país ou cidade para você fazer uma busca mais precisa dos Trend Topics. Então vamos lá. Então aqui eu vou estar criando primeiro, eu criei aqui o World Trends, né? Coloquei ID São Paulo. Eu vou criar aqui também AM Trends. Eu vou criar aqui também São Paulo Trends. E vou criar também BR Trends, tá? Pra gente fazer as 3 comparações. Então aqui eu vou copiar isso aqui. E aqui eu vou colocar o ID do AM. No caso, eu tenho o ID dele aqui que nós pegamos. Opa. Deixa eu dar um overwrite aqui. Ok. Aqui eu vou pegar o ID do São Paulo. E aqui eu vou pegar o ID do nosso BR que eu inseri aqui em cima. Então nós podemos fazer a correlação dos 3, porque nós criamos aqui. Ok. Deixa eu executar aqui desde o início, para estar tudo certinho, porque eles não existiam, né? Eu vou até mesmo comentar isso aqui. Agora tá certo. Então isso aqui vai servir para a gente analisar aí se existe alguma correlação com as tendências do nosso estado com o mundo, do nosso país com o mundo, né? Então vai ficar assim. Hoje Trends 7. Eu vou receber aqui um conjunto e aqui vou estar utilizando uma lista que vai ficar aqui meu trend name. Isso aqui é uma compreensão de lista, tá? Que eu vou estar criando. Então aqui eu vou estar dando um for trend in. Aí eu vou pegar primeiro o world trends, tá? Vamos verificar primeiro o do mundo. Então vou pegar aqui world trends. Posição 0. E aqui eu vou pegar o trends, ok? Então eu criei aqui a minha primeira do nosso mundo, né? Agora eu vou criar do nosso Brasil. Então vou colocar aqui um BR Trends 7. Tá. Aqui eu vou receber o mesmo 7, tá? A única coisa que eu vou mudar vai ser aqui no final, que não é o World Trends, né? Nós criamos aqui o nosso BR. Nosso BR. Ok. Então já temos os dois. Agora nós vamos criar uma variável que vai receber as trends em comum, né? Então vai ser a interseção. Tá? Então vai ficar assim, common trends. Vai receber world. Opa. World trends 7.intersection. E aqui dentro eu vou pegar o meu BR. Tá? Então eu vou pegar a intersecção com o meu World Trend 7 com o meu BR. Então aqui eu vou estar sabendo o que eles têm em comum. Então eu vou estar dando um print meu common trends. Agora eu vou executar. Ok. Então aqui ele pegou todas as hashtags, né, em tempo real que tem em comum com o meu país e com o mundo todo, tá? Então aqui ó, festeja, trânsito. Se eu quiser criar agora, no caso com o meu estado AM ou São Paulo, então vai ficar da mesma forma, tá? Eu vou pegar aqui o BR, vou criar o AM e vou criar também o São Paulo, tá? São Paulo, ok? Então aqui em São Paulo eu vou pegar meu São Paulo, ok? São Paulo Trends. E aqui eu vou pegar o meu AM Trends, ok?
E eu vou pegar aqui, vou só comentar isso aqui pra gente não perder, tá? Eu vou utilizar o Common Trends, aí eu posso utilizar aqui meu AM e eu vou executar. Então aqui eu tenho todos os trends, né, que são compartilhados, é a intersecção da minha cidade, né, que eu coloquei Manaus, e também do mundo, tá? Se você quiser agora fazer com de São Paulo, bem simples também, comentei aqui, eu insiro apenas o São Paulo Trends 7. Então eu executo aqui e eu tenho tudo. Então você pode ver que é bem simples, né? Com pouca linha de código a gente já pode obter em tempo real aí quais são os assuntos mais debatidos tanto no meu país ou na minha cidade com o mundo, ok? Então essa aula era apenas para estar explicando essa parte. Na próxima aula nós iremos continuar. Vejo vocês na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau. Olá, bem-vindos a mais uma aula. Então, nesta aula nós iremos continuar aqui o nosso projeto. Agora nós vamos fazer análise aqui de busca de tweets, mas nós vamos nos basear aqui nas hashtags que são mais utilizadas, tá? Então, no momento, essas aqui são as mais utilizadas, que estão em alta, né? E eu vou dar um start aqui no meu Anaconda. Eu não preciso executar o Anaconda para eu executar meu Jupyter Notebook, tá? Mas eu vou fazer esse processo aqui, mas eu poderia utilizar muito bem o comando Jupyter Start para eu estar iniciando, mas não tem problema nenhum, tá? Já que eu dei o Start aqui, vamos lá. E nós vamos verificar aqui a documentação do Developer Tweet, tá? Então, vou colocar aqui logo na nossa aba Developer. Opa. Saiu aqui. Twitter.com. Deixa eu pegar aqui. API Reference. É aqui mesmo. Deixa eu abrir aqui. Ok. Então aqui ele está mostrando alguns parâmetros que nós podemos estar utilizando, tá? Aqui o count, que é a quantidade, o máximo, né, de números que nós podemos estar utilizando, mas nós podemos especificar entre 1 e 200, né, para a gente receber aqui a nossa resposta, tá? E aqui é um exemplo, né, de response que nós vamos receber. Como você pode ver, eu expliquei que é 140 caracteres, mas a quantidade de metadados que ele nos retorna é muito grande. Então aqui você pode pegar o name, pode verificar aqui o ID, pode pegar aqui a URL, verifica também se tem imagens, você verifica de onde foi postado, onde foi, quem foi que postou. Então tem muita informação aqui para ser analisada. E para a gente fazer essa análise, nós precisamos aí fazer o que nós fizemos anteriormente, né? Instanciar lá a API e codar utilizando lá a biblioteca que nós estamos utilizando, que é o Twitter, né? Então, deixa eu dar logo um start aqui, dar um launch aqui no meu Jupyter Notebook. Vou colocar aqui minha senha. Então tá em Documents, Twitter. Tem uma coisinha que nós vamos utilizar aqui, tá? Então aqui a gente fez os testes. Vou utilizar um novo notebook. New Notebook Python. E aqui eu vou copiar algumas coisinhas. Vou copiar isso aqui, que eu vou estar utilizando. Eu vou copiar isso aqui também. E pronto, deixa eu dar um executar, verificar se vai tá tudo ocorrendo perfeitamente. Ok, deixa eu verificar aqui. Eu vou pegar essa aqui. Fora Treta, Ludmilla. Vou pegar aqui esse leitura muda o mundo, tá? Vamos nos basear na leitura buscar o mundo. Então vou colocar aqui vai receber aqui leitura muda o mundo.
ver se tá certinho. Leitura, muda ou mundo. Então tá direitinho. A quantidade, eu vou colocar aqui o count. Vou colocar aqui 100. Ok? Aqui eu vou estar também, já esquecendo, eu vou dar um import no nosso quote, né, para não dar erro na nossa URL. Então, vou colocar aqui, vou dar um from para mim importar especificamente ele. URL lib.parse import quote. Beleza. Então, preciso executar isso aqui novamente para funcionar. Agora aqui eu vou dar um search results, vai receber Twitter API search ponto tweets, e eu vou passar como os parâmetros a minha hashtag e o meu count, ok? Vai ficar assim aqui, vai receber aqui count, vai receber count. Aqui eu vou pegar agora o meu status, então coloca aqui status, vai receber search results. Aqui eu vou passar meu status. Eu vou precisar agora fazer uma iteração, tá? Para eu pegar aqui os 5 lotes retornados. Então vou colocar aqui um for em range. Para quem sabe Python, isso daqui bem tranquilo. E que eu vou dar um print para pegar o comprimento, tá? Então vou colocar o tamanho do status. Então colocar aqui um len status, ok? E eu vou precisar também dar um try, para quando ele não estiver retornando nada também ele já sair. Então eu coloco aqui um try, beleza? Next results, deu um search results, e eu vou passar aqui o meu search metadata, né? Que é muito metadatas que vai retornar. Metadata, ok. Aqui eu vou dar um next results, beleza. Aqui eu iniciei meu try e eu vou dar um except key error, cria um LZ ali e vou dar um break, ok? Aqui mesmo na direção do nosso try, nós vamos precisar de um dicionário, tá? Porque eu vou dar um split dentro dos valores que eu vou estar retornando aqui. Vou dar um split pelo e comercial para a gente montar aqui nossa URL. Mas eu vou utilizar os nossos argumentos especiais do Python, né? Que é os keywords, né? Eu vou dar um exemplo de como ele funciona, só para dar uma relembrada aqui para vocês. Mas caso você der uma olhada no manual, pois o intuito aqui desse curso não é ensinar Python, tá? Mas vamos lá. Se eu criar aqui um argumento, vou colocar aqui teste n, aqui vou dar um print n. Aqui é o argumento normal, né? Se eu der aqui um teste 100, executar, funcionando. Se eu colocar o vírgula 100, ele não vai funcionar, vai dar erro. Então eu posso utilizar isso aqui. Agora vai funcionar normalmente, tá? Então ele cria uma tupla aqui para mim. Mas eu vou trabalhar com dicionário, eu posso utilizar dessa forma. Se eu executar isso aqui, vai dar erro, porque agora eu preciso trabalhar da seguinte forma: n vai receber 100, n vai receber 100. Opa, 100 não, né? Vou executar. Opa, deixa eu verificar o que eu errei aqui. Deixa eu ver se eu errei alguma coisinha. Vamos colocar assim: nome Python. E vou colocar aqui sobre nome receber Oliveira. Agora sim. Então ele cria aqui para mim um dicionário, né? Então nome Elton, sobrenome
Oliveira. Então tá funcionando perfeitamente. Então eu preciso disso daqui, desses nossos argumentos especiais. Deixa eu clicar aqui na tesourinha. Então o que nós vamos fazer aqui? Eu vou criar o nosso key wireless, né, que vai receber um dicionário, tá? Então quem trabalha com Python faz isso aqui. Eu estou criando um dicionário aqui dentro. Eu vou ter que trabalhar com o que nós chamamos de compreensão de lista, né? É muito utilizado e também porque é bem rápido de estar trabalhando com ela. Então eu vou colocar aqui kv.split. Vou dar um split aqui no sinal de igual. Aqui eu vou fazer a iteração for kv in. Opa. Agora eu vou estar utilizando o nosso enquete para não dar problema nenhum com a nossa URL, né? Next results 2 pontos. Aqui eu vou dar um ponto split e o e comercial. Então nós montamos aqui o nosso dicionário perfeitamente, né? Agora eu preciso passar ele como parâmetro para o meu search tweets. Então eu faço search, deixa eu ver se aí tinha um search, vou colocar aqui results vai receber o Twitter API search.tweets. Aí eu vou passar ele aqui do jeitinho que eu ensinei vocês. E pronto, tem que estar funcionando. Aqui embaixo eu vou pegar meu, como ele já está recebendo aqui os status, eu vou estar concatenando com isso aqui. Igual search results. Aí eu vou passar aqui status. Beleza. E aqui agora finalmente vamos mostrar resultados. E eu vou estar utilizando um dump, assim como nós tínhamos feito, json.dump. E aqui dentro eu vou passar nosso parâmetro status na posição 0. E eu vou colocar um indent vai receber 1. Ok? Deixa eu dar uma revisada aqui. Tamanho, papapá. Para estar funcionando. Se der erro, a gente vem aqui e corrige, tá? Então eu vou dar um run. Vou dar um outro run. Tá enviando aqui, ó. Voltou. Search is not defined. Deixa eu ver aqui. Search results. Dá um Ctrl F. Opa. É search results, né? Peraí, então. Peraí, eu coloquei results aqui. Aqui. Deixa eu ver onde mais. Aqui. Aqui. Será que é isso? Executar. Não, tá dando um erro aqui na linha 7. Né? Acho que é search result. Eu que devo ter errado. Não, tá certinho. Search results. Deixa eu ver onde que tá esse erro. Deixa eu fazer uma busca apenas com name, search results. Ó, results estão todos aqui, ó. Search results. Era pra estar funcionando. Deixa eu ver aqui, result. Só aqui. Vamos executar de novo isso aqui. Run. Dá um run. Ok. E um run novamente aqui. Deixa eu ver aqui. Search results. Not defined. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Então é aqui no início. Vamos verificar. Opa, não tem esse A aqui. Executar novamente. Executar novamente.
Ok, tamanho status 100. Tá buscando aqui. 200. Tá buscando. Vai já listar aqui pra gente. Tamanho status 400, 500. Opa. Então trouxe aqui pra gente toda a nossa lista, tá? Como vocês podem ver, leitura ao mundo, text. Então tem muito metadados aqui pra gente estudar, tá? Então aqui nós temos uma documentação completa de como a gente pode fazer consultas, né? E o que ele vai retornar. Então o que eu queria estar mostrando para vocês nesta aula era isso, tá? É essa busca aqui de tweets relacionados a hashtags que estão bombando no momento, né, em real time. E na próxima aula a gente continua. Até mais. Tchau, tchau. Olá, bem-vindos a mais uma aula. Então nesta aula nós iremos fazer apenas uma pequena análise do que foi retornado aqui. Então aqui nós temos o nosso JSON, tá? Então deixa eu dar um Ctrl F aqui e vou colocar aqui user mentions, tá? Opa. Então é aqui que retorna todas as entidades aí do nosso tweet, tá? Então se você fizer uma análise aqui, ó, screen name, então aqui o José Aldo Silval, nós temos aqui o name poeta, né? Então tem todos aqui as entidades do meu tweet, tá? E tem algumas outras coisas interessantes que eu posso estar analisando, tá? Que nós vamos filtrar mais para frente. Por exemplo, deixa eu colocar aqui o favorite, favorite count. Então, o favorite count e o retweet count, ele retorna o número de vezes que ele foi marcado ou retweetado, ok? E uma coisa importante, que é justamente isso que me motivou a estar criando essa aula em específico, é que quando você cria, por exemplo, um tweet, ou seja, um tweet original, vem uma outra pessoa e vai retweetar esse tweet. E outras pessoas vão retweetar o retweet dessas pessoas. Mas, quando isso ocorrer, o que será contado sempre para o tweet original, sempre o original que será incrementado lá a quantidade de vezes que ele foi retweetado, tá? Então a API ela trabalha dessa forma. Mesmo que uma pessoa der um retweet no meu tweet original e esse retweet dessa pessoa for retweetado várias vezes, sempre vai contar para o meu original, tá? Então é assim que a API trabalha. E nós temos também aqui um campo retweeted. Deixa eu verificar aqui. O retweeted ele indica se o usuário é autenticado através de um aplicativo autorizado, ele retransmitiu lá o meu tweet em particular, ok? Então, se eu subir mais um pouco, nós temos aqui a questão das hashtags. Nós temos também como verificar. Cadê? Já mostrei isso aqui para vocês. Nós temos os metadados, que é o idioma que foi postado, né? PTBR, no caso aqui só tá PT, tá? No mais, o que eu queria estar passando para vocês era isso, tá? Na próxima aula nós vamos aprender a extrair umas entidades do Twitter, tá? Vai ficar muito mais fácil a gente estar trabalhando. Mas o que me motivou mesmo a estar criando essa aula era essa explicação da questão do tweet original e dos retweets, ok? Então vejo vocês na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau. Olá, bem-vindos a mais uma aula. Então, nesta aula nós iremos utilizar a compreensão de lista para a gente extrair esses dados, para a gente não ficar olhando linha por linha, igual como nós fizemos agora há pouco no nosso JSON, tá? Então, primeiro que nós vamos fazer é renomear aqui esse nosso arquivo, tá? Eu vou colocar aqui o nome de tweets, tá? Então, vou dar um rename. É o mesmo. Ele não tinha atualizado, né? Ok. Então aqui está funcionando. E aqui eu estou pegando, formatando aqui, utilizando um JSON dumps, né? Então eu vou precisar executar isso aqui para ele estar funcionando. E aqui eu vou dar um comentário, tá? Deixa eu verificar aqui se ele vai trazer normalmente. Então
tá trazendo. Tá trazendo normal. Não tá dando problema não. Então eu vou começar a programar daqui. Então a compreensão de lista, você sabe que ela é muito rápida no Python, né? Ela é muito mais rápida do que fazer aí um for alinhado. Então vamos lá, status text. E aqui eu vou criar aqui o status text. Beleza. E aqui dentro eu vou estar... Deixa eu puxar isso aqui para cá. Aqui eu vou estar dando um for status in. Eu vou pegar aqui o nosso status, tá? Aí a gente vai pegar todo o status, tá? Então pega aqui o nosso status, vai ficar for status in status, beleza? Então criamos aqui o nosso status text. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos precisar trazer aí o screen name, né? Que ele vai trazer as entidades, os mentions. Então vou colocar aqui um screen names. E aqui também eu vou estar utilizando uma compreensão de lista. Vai ficar user mention screen name. E aqui também eu vou precisar colocar um for. Então vai ficar for status in. Vou pegar aqui nosso status. Beleza. E aqui eu vou precisar iniciar mais um for, que vai ficar user. Deixa eu verificar aqui. User, beleza. Vou colocar user mention, tá? Em status. E eu vou colocar aqui as entidades, né? Entities. E eu vou colocar aqui um user mentions. Ok? Então dessa forma nós criamos aqui o nosso user mention em status entities users mentions. Beleza. Então era isso que eu queria estar fazendo agora. Agora nós vamos precisar aqui extrair a nossa hashtag, tá? Então deixa eu aproximar um pouquinho. Porque a gente já criou aqui o nosso status text e nosso screen names. Agora nós vamos ter que criar aqui a nossa hashtag. Então vamos lá. Vou colocar aqui hashtag. Hashtag. Vou colocar aqui no plural que ele vai trazer vários, né? E aqui também novamente utilizando a compreensão de lista. Vai ficar hashtag. E eu vou colocar aqui text. E eu vou precisar também dar um for, tá? Então vou colocar o for bem aqui. For status in status. Que nós sabemos que essa variável aqui que está trazendo os nossos dados, né? E aqui eu vou precisar fazer mais uma iteração, que dentro do status eu vou pegar as nossas hashtags, né? E ela está dentro de entities hashtags. Então vai ficar assim, for hashtag, agora no singular. Eu vou pegar aqui meu status. E aqui dentro eu vou botar entities. E aqui eu vou pegar o hashtag. Ok, então peguei aqui minhas hashtags. Ver se tá tudo direitinho. Hashtag, status, beleza. Agora eu vou pegar aqui as palavras, na minha coleção de palavras. Então vou criar aqui um words. Vai receber. Tive que dar uma parada aqui, mas vamos continuar. Então aqui eu vou pegar minhas words, né? E aqui eu vou dar um for. Deixa eu deixar bem alinhado, né? Sabemos que o Python tem que ficar tudo alinhadinho. Então vai ficar status text. E aqui eu vou precisar dar mais um for, tá? Então, for abre in. Eu vou dar um split aqui, para ele pegar palavra por palavra. For the split, beleza? Então isso aqui é para estar funcionando, né? O que nós vamos fazer agora? Lembrando que aqui em cima nós utilizamos o JSON dumps, né? Para estar fazendo aqui a nossa formatação. Nós vamos fazer a mesma coisa. Então vou colocar aqui o print json.dumps
E aqui agora eu vou pegar o nosso primeiro, que é o status text. Nós vamos utilizar aqui o fatiamento, que eu quero apenas os 5 primeiros resultados, tá? E eu vou fazer a indentação dele aqui, indent 1. Se isso aqui estiver funcionando perfeitamente, a gente já faz os outros. Primeiro eu vou executar, Ctrl Enter. Então ele está retornando aqui, tudo direitinho. Vamos verificar se ele vai trazer aqui. Opa, então tá funcionando, tá? Então ele trouxe aqui os 5 resultados, né? E ele está exibindo o nosso status text tranquilamente funcionando. Então eu vou copiar e colar isso aqui, porque eu vou precisar trazer aqui o nosso screen names. Deixa eu pegar para cá, nosso hashtag, e eu vou precisar do nosso words. Beleza. Feito isso, vou executar novamente. Ele tem que trazer aqui os 5 primeiros resultados dos nossos screen names, dos nossos hashtags e dos nossos words, né? Então aqui, ó, os nossos status text. Nós estamos trazendo também aqui os nossos screen names. Estamos trazendo aqui as nossas hashtags. E estamos trazendo também aqui as nossas palavras, né? Os nossos words, ok? Então aqui, ó, livros, leitura mundo ao livro, férias, tudo funcionando tranquilamente. Então vocês podem ver que é bem simples aí da gente estar fazendo, utilizando o Python, né, para a gente fazer uma varredura no nosso arquivo e trazer apenas aquilo que nos interessa. Na próxima aula nós iremos continuar aí já a brincadeira aí com esses dados que nós conseguimos extrair. Então vejo vocês na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau. Olá, bem-vindos a mais uma aula. Então, nesta aula, antes de iniciarmos a parte de análise de frequência, nós vamos ter uma pequena introdução sobre distribuição de frequência, tá? A tabela de distribuição. Então, eu estou aqui com o Excel aqui do Google Docs já aberto, tá? Você pode estar utilizando do Windows mesmo. As funcionalidades são as mesmas. Eu vou mesclar essa linha. Deixa ele ficar aqui, mesclar todas. Para eu colocar uma pequena introdução. Então, coloquei a tabela de distribuição de frequências. Então, na estatística, tudo é contagem, tá? Tudo é contagem na estatística. E o que é a tabela de distribuição de frequência? Vou colocar aqui as tabelas de distribuições de frequências. Não vou colocar isso daqui, não. Vou colocar apenas já o que são, né? Podem ser utilizadas para representar a frequência, de ocorrências. Meu teclado tá complicado. De ocorrências de um conjunto de observações, tá? Então é isso que ela faz. E esse conjunto de observações, vou colocar isso aqui, aumentar aqui. Esse conjunto de observações serve para variável tanto qualitativa como quantitativa, tá? Quem trabalha com mineração de dados sabe que nós temos esses dois tipos de variáveis, né? Geralmente a qualitativa nós temos a nominal e a ordinal. Por exemplo, a nominal pode ser sexo feminino ou masculino, não tem uma ordem, né? Agora a ordinal pode ser pequeno, médio, grande. Então nós já temos, ela é qualitativa, ela não é numérica e ela tem uma ordem. E as quantitativas, nós temos as discretas e as contínuas. As discretas geralmente são números inteiros, como por exemplo, número de carro que você tem, número de filho que você tem. E a contínua, geralmente, elas já são números quebrados, números reais, como por exemplo, qual é o seu peso, qual é o seu salário. Então, nós temos essa variação, né? Então, geralmente, a tabela... Vou colocar isso aqui. E vou tentar mesclar isso aqui para cá. Fica legal. Para um conjunto de frequência de um conjunto. Representar a frequência de ocorrência de um conjunto de dados.
de observações. Beleza. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui uma tabelinha bem simples de frequência para saber aqui a idade de alunos. Então, posso colocar aqui a idade. Aí, digamos que na minha sala tem... Eu vou criar uma faixa aqui, é de 17 anos a 20. Então, eu posso colocar aqui, ó, 17. Aqui eu posso colocar 18, 19, aqui eu coloco 20. Aí eu posso dizer aqui quantos alunos eu tenho com 17 anos. Eu tenho 6. Aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 6 e aqui eu tenho 7. Então aqui eu já tenho uma tabela de frequência, tá? Então já tem como eu ter uma visão geral de quantidade de alunos, né? Eu poderia fazer aqui uma soma, acho que é o sum. Poderia fazer uma soma aqui. E eu sei que de 24 alunos eles estão distribuídos dessa forma. Eu posso até brincar um pouco mais e fazer a seguinte alteração para verificar a questão da porcentagem, né? Então, igual esse valor, vou dividir pelo total. Então, opa, não funcionou aqui arrastando. Eu não costumo utilizar muito do Google Docs, utilizo muito o Excel mesmo, mas eu vou tentar aqui. Então, eu estou dividindo os valores aqui pelo total. Deixa eu verificar aqui como que eu posso remover aqui as minhas casas decimais que aumentam. Aqui também. E aqui também. Se eu for somar isso aqui, ele tem que me dar os 100%, né? Deixa eu pegar isso aqui. Tem que me dar 100%. Então, ele deu 1, né? Então, por exemplo, isso daqui me ajuda a responder algumas perguntas, como por exemplo, quantos por cento de alunos na sua tabelinha aqui tem 18 anos de idade? Aí eu posso vir aqui e 0,21, né? Se eu for querer transformar isso daqui para porcentagem, eu posso muito bem pegar esse valor e multiplicar, né? Então deixa eu criar mais uma coluna aqui, vai ficar melhor para a gente entender, né? Então vai ficar igual esse valor aqui multiplicado por 100, né? 25. Deixa eu ver se assim vai. No Excel funciona. Deixa eu ver se ficou... acho que agora funcionou. Naquela hora não tinha funcionado. Deixa eu só remover aqui as casas decimais. Ok. Então, quantos alunos têm 18 anos de idade? Tá, 21%. Quantos alunos têm 20 anos de idade? 29%. Ok? Então, aqui eu já multipliquei por 100. Então, já tenho a porcentagem. Eu posso até selecionar aqui. Deixa eu verificar aqui. Vou matar para a porcentagem. Não, porque eu multipliquei por 100, né? Se eu selecionasse daqui, ia ficar porcentagem certinho, né? Beleza. Então, 25%. Eu tenho... com 20 anos, eu tenho 29%. 18 anos, 21%. Então, nós não vamos fazer essa tabela completa na próxima aula, mas isso daqui é apenas para você ter uma introdução, tá? Que a tabela de frequência, ela pode ser utilizada para representar a frequência de ocorrências de um conjunto de observações para dados tanto quantitativos como qualitativos. Isso daqui é muito visto na estatística, bem na parte básica de análise de dados, vocês vão conhecer a tabela de frequência, tá? E para não ficar muito obscuro esse exemplo, na próxima aula eu resolvi dar essa pequena introdução. Espero que eu tenha ficado claro. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, com certeza você vai ficar. Posta lá no fórum que eu estarei pronto para estar tirando as suas dúvidas. E se caso eu precisar gravar uma nova aula para estar explicando só a tabela de frequência, eu gravo, tá ok? Então vejo você na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau. Olá, bem-vindos a mais uma aula. Na aula passada nós tivemos aí uma pequena introdução sobre a análise de frequência. Agora nós iremos fazer aqui na prática, trabalhando com os nossos dados. Então isso aqui foi o que nós fizemos nas aulas anteriores, né?
Vou clicar aqui em File, New, abrir aqui mais um notebook, Python 3 mesmo, e vou copiar esses dados que nós trabalhamos nas aulas passadas com eles, né? Então nós demos até aqui, vou comentar isso aqui, aumentar linha a linha mesmo, e vou executar. Dar um rename aqui, vou colocar análise de frequência, beleza, dar um rename. Então, praticamente todas as análises elas se resumem simplesmente no exercício de contar as coisas em algum nível, né? Como eu tinha explicado para vocês na aula de tabela de frequência. E a partir do Python 2.4 está disponível um módulo chamado Collections, que ele deixa bastante trivial aí a forma de trabalhar com análise de frequência aqui no Python. Então nós vamos fazer um exemplo bem simples, já aproveitando aqui os nossos valores que nós criamos com compressão de lista, que foi o status text, screen names e hashtags, e vamos utilizar o collection para estar listando aqui os dados, né? Então o que ele vai fazer? O que nós vamos fazer? Nós vamos importar o collection, nós vamos fazer aqui um for para fazer uma interação com esses valores, e ele tem que mostrar um dicionário, né, com o valor e a frequência desses dados. Então vamos lá. Então primeiro o que nós vamos fazer? Aqui embaixo, deixa eu subir um pouquinho. Deixa eu logo dar um from collection aqui em cima mesmo, que nós vamos usar, né? Então from collections import, e nós vamos utilizar aqui o counter, que ele é muito utilizado para essa tarefa, né? Então deixa eu executar novamente, bora verificar se vai dar erro. Não deu erro nenhum, então porque tá tudo ok. Então vamos lá. Então aqui vamos dar um for item, aí aqui eu vou colocar o words, vou colocar aqui também o screen names, e vou colocar também aqui a hashtags, beleza. Aqui eu vou iniciar meu counter passando como parâmetro o meu item, e eu vou dar aqui um print, vou pegar aqui c must common, e eu vou fatiar aqui até o 10, beleza? E aqui para pular uma linha, dou apenas um print vazio. Então aqui ele deve fazer essa relação pra gente. Deixa eu verificar se tá tudo certinho. Screen names, ok. Agora eu vou executar aqui novamente. Vamos aguardar. Ok. Então pode ver aqui que ele trouxe uma tupla, né? Eu falei até dicionário, me desculpe. Onde ele está trazendo, ó, RT 431, leitura muda o mundo 390. Então ele trouxe aqui a nossa tabelinha de frequência. Mas vocês viram que na aula passada nós fizemos uma tabelinha bem formatada utilizando lá o Excel, né? Que aqui no nosso Anaconda nós vamos baixar uma bibliotecazinha que vai ajudar nesse trabalho, chamado Pret Table, tá? Então vai ficar assim, pip install Pret Table. Então ela vai ajudar aí a nossa formatação. Vou dar um Enter, aguardar aqui a instalação. Então tá instalando aqui, tudinho direitinho. Ok,
Então, pelo passado aqui já está instalado, vou minimizar isso aqui e a gente vai poder tabular aqui os nossos dados, né? Então, para isso, eu preciso primeiro fazer a importação. Eu vou importar aqui no início, tá? Eu poderia importar lá embaixo, mas apenas para ficar bem organizado aqui, eu vou importar aqui mesmo, tá? Então, from Price Table import. Ó, deixa eu só ver aqui. Ah, tá. Price Table. Price Table. Então, Price Table import Price Table. Beleza. Deixa eu executar isso aqui. Ainda tá dando um errinho aqui. Não sei se eu preciso reiniciar, né? Price Table. Deixa eu dar um Python 3 aqui. Python import Price Table. Ele não instalou. Price Table. Deixa eu dar um. Será que eu estou importando correto? Import Price Table. Deixa eu dar aqui um from Price Table import Price Table. Não. Então vou dar um. Vai que houve um erro. Vou dar aqui um pip install Price Table novamente. E for o que ele vai me dizer aqui. Então tá fazendo download. Aqui o Price Table instalando. Import Price Table. Não foi encontrado. Não foi encontrada. Deixa eu verificar aqui. Price Table Python. Vou fazer uma pesquisa rápida aqui. Por que não tá aparecendo aqui? Description. Deixa eu ver aqui o ROM page. Pra gente ver o que tá acontecendo. Isso é para tabular. Opa. Tá importando normalmente. Vai funcionar agora. Passou. Não passou para verificar se vai dar pra gente trabalhar aqui. Então vou colocar aqui meu for label. Tá. Data. Aí eu vou passar aqui uma tupla. Onde eu vou passar aqui meu Word. Pegar o meu Word, tá? Eu vou criar a tupla com todos os valores que eu estou trabalhando. Então aqui
vai ficar screen name. Vou passar aqui o screen names, tá? De acordo com os valores que eu criei aqui, tá? Com minhas variáveis. Então vou dar mais uma vírgula. Aqui eu vou trabalhar agora com a minha hashtag. E eu vou criar aqui minha hashtags. Beleza, então passei aqui. E aqui eu vou criar uma variável pt. Aí sim eu vou chamar minha price table, tá? E aqui dentro eu vou passar meu field names, que vai receber aqui meu label e meu count, tá? Label e meu count. Coloco aqui o count entre aspas, ok? Agora eu vou criar meu contador, que vai ser meu counter beta. E aqui eu vou criar uma compreensão de lista, tá? Que vai ficar assim, pt.addRow. E eu vou passar aqui dentro do meu row a variável kv, que eu vou fazer a iteração nela aqui. Então, o kv em c.most common. E eu vou fatiar, igual como nós fizemos na parte de cima. Então, aqui até o 10, tá? E agora meu pt.align, eu preciso fazer aqui um alinhamento, tá? Eu vou passar aqui meu label, vírgula, pt.align, meu count, que vai receber aqui 1 e R, tá? Então ele vai ficar alinhado. Então vou dar um print no meu pt. Que pt? Deixa eu verificar se eu errei mais alguma coisinha. Não, praticamente eu acho que vai funcionar. Deixa eu dar um executar aqui. Word, né? No caso eu acho que é o words. Não foi. Opa, beleza. Então agora eu posso analisar aqui minha tabelinha, ó, o Word, o count, ó, RT 432, leitura muda o mundo 390, ok, 323 e 253, né, ler. Então aqui tem como fazer uma análise do que está no topo, né? Screen names, MD Livros, Itaú. Então tá tudo funcionando perfeitamente. Fizemos aqui a nossa tabelinha de frequência. Podemos fazer a contagem das hashtags, né, das palavras que estão no Trend Topics, para a gente ter uma noção aí do que está em alta. Beleza? Ainda não tem nenhum caractere especial aqui. Às vezes nós temos que são valores escapados, né, que é justamente os coraçãozinhos, aqueles emoticons que as pessoas utilizam, tá? Então essa aula ficou um pouco longa, nós tivemos um probleminha, fomos lá, procuramos, corrigimos e tá tudo funcionando perfeitamente, tá? Vocês podem ver aí que os erros são muito bom tá acontecendo, porque você vê como que eu vou agir para corrigir. Então deu um erro em alguma biblioteca que você instalou, faz igual como eu acabei de fazer, vai lá, olha a biblioteca, verifica se você está importando errado, pode ser uma letrinha. Eu entrei aqui, ó, verifiquei se eu estava importando de forma correta, dá uma olhada na documentação que provavelmente você consegue sanar lá o seu probleminha, ok? Qualquer dúvida dessa aula pode postar nos comentários, estarei pronto para estar tirando suas dúvidas. Então até a próxima aula, até mais, tchau, tchau. Olá, bem-vindos a mais uma aula. Então na próxima aula nós iremos computar a diversidade lexical dos tweets, mas para fazer isso nós precisamos saber do que se trata. Então eu coloquei aqui o que significa a diversidade lexical. Imagine um texto que continue repetindo as mesmas palavras de novo e de novo. Por exemplo, gerente, pensa e termina. Compare isso com um texto que evita esse tipo de repetição e em vez disso usa um vocabulário diferente, tá? Então eu vou utilizar outras palavras com a mesma ideia. Gerente, e ao invés de usar gerente eu posso utilizar chefe, ao invés de utilizar chefe, líder.
pensa, delibera, pondera, reflete. Então, essas palavras aqui, elas têm a mesma ideia, termina, completa e finaliza. O segundo texto provavelmente será mais complexo e mais difícil. Diz que tem mais diversidade lexical do que o primeiro texto, e é por isso que a diversidade lexical é considerada uma medida importante da dificuldade do texto, entendeu? Então, se eu não ficar utilizando essas palavras, digamos que eu preciso utilizar essas 3 palavras no texto, e ao invés de repetir elas, eu posso utilizar palavras com o mesmo sentido, mas diferente, eu vou estar deixando meu texto mais complexo e com uma diversidade lexical maior, né? Se o texto tiver um índice mais alto de LD ou D, provavelmente será mais complexo. Então, eu vou estar dando um exemplo bem simples aqui. Vou colocar aqui frase 1. Frase 1. Eu vou colocar aqui o cachorro saltou sobre o outro cachorro, ok? Então essa frase ela contém 5 tipos. Que tipos são esses? Então eu vou pegar apenas os exclusivos, o que não se repete, né? Então fica o aqui, cachorro. Aí eu coloco aqui agora o saltou. Aí eu vou colocar aqui agora o sobre. Aí eu tenho agora o maiúsculo cachorro. Ok, então é apenas os cachorro não. Vai ficar só até o e removo o também. Então aqui eu tenho o cachorro saltou sobre 1, 2, 3, 4, né? Faltou o outro, né? O outro. Então 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Então aqui eu tenho 5 tipos. E eu tenho 7 tokens. O que são os tokens? Eu coloco aqui tokens. Tokens é toda a minha frase, tá? Então vou pegar ela aqui. Eu poderia colocar elas entre aspas, né? Então assim que a gente divide, tá? Então sobre o outro cachorro, beleza? Então como que eu faço, como que funciona aí as TTRs, né? Que é o que nós chamamos para medir a diversidade lexical, tá? Eu posso pegar aqui, como eu sei que aqui eu tenho 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5, eu pego 5 e divido por 7, que vai ser igual a 0,714, tá? Então é dessa forma que nós fazemos a medida. Então os TTRs, tá, que é o que utilizamos para fazer essa medida, de acordo com a quantidade, se o texto for um pouco maior, ele vai surtir efeito também aqui no nosso resultado, tá? Então esse aqui é um exemplo bem simples mesmo, bem simplista, para vocês entenderem, tá? Então o que que nós vamos verificar aqui? Nós vamos verificar a diversidade lexical dos tweets, tá? Nós vamos utilizar um algoritmo que vai fazer praticamente isso aqui para a gente saber se nós temos uma complexidade, uma diversidade lexical alta ou baixa nos nossos tweets. Então é bem simples, tá? Qualquer dúvida que vocês ficarem com esse assunto que eu acabei de explicar, posta lá no fórum que eu estarei pronto para estar ajudando. E também se você quiser pesquisar aqui diversidade lexical, vou colocar aqui em inglês, diversity lexical, example. Então aqui ele tem a introdução, tá? Então as TTRs que nós utilizamos, ele está falando aqui sobre o token, as mesmas coisas que nós utilizamos para verificar aqui a nossa frasezinha sobre o cachorro, ok? Então vejo na próxima aula, onde nós vamos fazer na prática, e eu creio que vai ficar um pouco mais simples de vocês entenderem. Até mais, tchau, tchau. Olá, bem-vindos a mais uma aula. Então, eu executei novamente aqui a nossa função, ele já trouxe novos resultados, tá? Como vocês sabem, o Twitter ele trabalha com informação em tempo real, então as hashtags, os tweets, eles vão mudando, né? E nós fizemos aqui a nossa coleta. Deixa eu executar aqui novamente, verificar se ele vai fazer mais alguma alteração. Não. Ok. Não. Então, por exemplo, eu tenho aqui minha diversidade
lexical, né? Eu criei aqui a função para estar verificando meu Word, screen name, hashtags e status text. E aqui eu tenho 0.18, 0.19, 0.17. Eu posso dizer, por exemplo, aqui em 0.18, uma maneira de interpretar essa figura seria dizer que cerca de 1 a cada 3 palavras são únicas. Então, você pode dizer que a cada atualização de status carrega cerca de 18% de informações exclusivas, dado que o número médio de palavras em cada tweet é cerca de 6. Tá? Isso significa que cerca de 2 palavras únicas por tweet, tá? De 6 palavras e 2 palavras únicas. Então aqui ele está trazendo 0.19 no nosso screen names, 0.17 em hashtags e aqui 17.84. Se eu fizer aqui a troca da minha respect, eu peguei aqui um tweet, eu abri aqui meu Twitter para pegar uma hashtag, eu peguei aqui o respect. Se eu executar isso aqui, ele vai mudar também os nossos resultados, fazendo a verificação aí de porcentagem de palavras exclusivas, tá? Então era isso que eu queria estar mostrando para vocês. Qualquer dúvida pode postar lá no fórum que eu estarei pronto para estar ajudando vocês. Até mais, tchau, tchau. Olá, bem-vindos a mais uma aula. Então aqui nós iremos estudar padrões de tweets, tá? Alguns usuários do Twitter eles preferem citar um tweet ou implicar um fluxo de trabalho envolvendo copiar e colar o texto, né? Então geralmente eles colocam RT nome do usuário, ou então eles colocam barra nome do usuário para fornecer aí a atribuição de quem era aquele tweet, né? Então ou ele retweeta ou então ele apenas cita a pessoa. Você vai entender melhor quando a gente for fazer a criação do nosso projetinho aqui. Então, dá um Ctrl C, pois nós não vamos precisar digitar isso aqui. File, New Notebook. Vou colar isso aqui. Aqui tem tudo que nós precisamos. Vamos utilizar aqui o Super Liga, que é uma hashtag que está em alta, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos encontrar aqui a abordagem que nós vamos tomar aqui para encontrar os retweets mais populares é simplesmente fazer uma iteração sobre cada atualização de status, tá? E armazenar a contagem de retweets numa tabelinha de frequência que nós iremos estar criando, beleza? Então vamos lá, aqui embaixo eu vou precisar criar uma compreensão de lista. Então vou Enter, então eu vou precisar criar aqui uma variável chamada retweet. A compreensão de lista também já não é novidade para vocês, né? Que o Python utiliza bastante para tudo, na verdade. Vamos lá, retweets. Aqui eu vou dar um Enter, tá? Só para não ficar tudo junto. E eu vou colocar também um comentário para vocês entenderem o que a gente vai fazer aqui. Vou colocar armazene uma tupla desses 3 valores. Beleza. Então aqui vai ser uma tupla. Eu vou colocar aqui o status. Vou colocar aqui um tweet. Vou colocar um tweet count. Aqui eu vou colocar um status retweeted status. Vou colocar aqui um D user screen name. Tá aqui na nossa tabelinha eu quero listar lá os nomes dos usuários, né? Então aqui eu vou dar um vírgula e vou colocar um status text. Beleza. Feito isso, eu vou precisar fazer uma iteração com a nossa variável aqui, status, tá? Então, eu vou colocar aqui um for. Deixa eu... colocando aqui fora da nossa compreensão. Vou colocar aqui um for status para a gente
fazer o passo a passo. Então, for status, status, beleza? E aqui eu preciso verificar se ele atende a seguinte condição, né? Se o retweeted status, né, ele contém lá no status.keys. Então vou colocar aqui contanto que o status atenda a essa condição. Beleza. Então vou dar aqui um tabzinho, né, para estar identando. Vou colocar se retweeted status em status keys. Beleza. Então dessa forma a gente criou a nossa compressão de lista e agora nós vamos fazer um fatiamento dos 5 primeiros resultados aí para exibir para a gente da mesma forma que nós criamos a nossa tabelinha de frequência, tá? Então vou utilizar lá o nosso Pret Table. A gente já fez a importação. Vamos lá. Eu vou colocar apenas um hashtag aqui para colocar aqui listar os primeiros 5 resultados. Ok? Então assim já Pret Table. E aqui eu vou colocar o field names, que vai ser o count, screen name. E ver que tem nossas variáveis aqui, né? Tô pegando aqui. Vai ficar com um topo. Eu coloco aqui o text. Beleza. Aqui eu vou colocar o pt.add_row. Vou passar aqui a minha row para cá, fazer uma interação sorted para deixar aqui já organizado, né? Widths, colocar um reverse. Opa. True. Beleza? Agora nós vamos criar aqui o nosso fatiamento, né? Vou colocar apenas do 0 ao 5. Agora eu vou criar um alinhamento. Deixa eu logo colocar aqui a nossa máxima largura do texto, né? Então eu vou colocar aqui um pt.maxWidth text, vou colocar aqui o máximo de 50, ok? Aí aqui eu vou criar meu alinhamento e aqui eu vou dar um print para verificar se tudo ocorreu bem, ok? Então se tudo ocorreu bem, se não deu nenhum errinho, é para estar executando. Então vou dar um run. Opa. Ele está trazendo aí. Opa, screen name, faltou um E. Aqui tá ok, aqui tá faltando. Vamos verificar. Opa, aqui eu errei feio. Not defined, onde eu coloquei isso aqui, name, link sorted. Coloquei um a mais ali. Vamos executar. E assim, né? Às vezes a gente erra, executa, mostra o erro, vai lá. Agora deu um outro errinho. Opa. Coloquei errado aqui. Vamos aguardar. Beleza.
finalmente temos aqui a nossa tabelinha funcionando perfeitamente, trazendo aqui ó, os contadores, os screen names e os texts, né? Conforme nós queríamos trazer. Agora vamos verificar aqui Superliga. Deixa eu pegar uma outra hashtag. Tem uma hashtag que eu queria verificar se ainda está em alta. Em alta não tá, né? Mas Someone era mention Someone. Deixa eu colocar aqui mention Someone, porque eu quero trazer uma hashtag colocar aqui mention. Vou colocar só mention. Vamos ver o que ele traz. Opa, faltou um N aqui, por isso não tava até trazendo. Eu quero pegar porque vocês viram que ele trouxe aqui, por exemplo, Boca Junior. Eu quero uma hashtag que traga usuários aleatórios, até para identificar assim se eles têm interesses parecidos. Deixa eu clicar aqui. Mention Someone. Vamos voltar lá. Ok. Então run. Beleza. Então trouxe o mesmo usuário. Verificar aqui. Importante. For you. Deixa eu dar um enter. Opa. Deixa eu copiar. Porque aqui, ó, mencione algo que é importante para você, alguém que é importante para você. Eu posso verificar. Ele não trouxe. Trouxe 0 ali. Não tá funcionando com essa hashtag. Deixa eu pegar aqui Dance to Titãs. Vamos pegar essa Titãs aqui. Titãs. Vamos verificar aqui o resultado que ele vai trazer pra gente. Beleza. Tá funcionando. Eu queria uma hashtag pra gente verificar a relação entre os usuários e os pensamentos deles, né? Mas não tem nenhuma aqui que eu possa fazer essa análise. Mas nós cumprimos com o principal, na verdade com o dever aqui dessa aula, né? Que era criar aqui uma tabelinha onde eu iria mostrar o contador de retweets, o nome do usuário e aqui o texto, né? Então é assim que a gente pode estar identificando alguns padrões, né? Posso verificar aqui a quantidade de retweets, posso verificar quem é o usuário que está fazendo esses retweets, ok? Então na próxima aula nós iremos continuar a nossa análise para essa aula não ficar um pouco longa. Vejo vocês na próxima aula, até mais, tchau, tchau. Bem-vindos a mais uma aula. Então nesta aula nós iremos finalizar aqui o nosso curso, tá? Aprendendo a trabalhar com Matplotlib para estar criando aqui um gráfico de frequência. Vamos criar também um histograma para vocês entenderem o funcionamento, tá? Então eu vou colocar aqui retweet
gráficos, beleza? Todo esse código vai estar sendo compartilhado com vocês, tá? Então aqui no início eu vou precisar fazer um import, tá? Então vou colocar aqui um import matplotlib. O bom do Anaconda é porque a biblioteca matplotlib ela já vem incorporada aqui no Anaconda, você não precisa baixar, ok? Então a maioria das bibliotecas que você utiliza para criação de gráficos, para informática, na verdade para programação científica, já tem aqui. Então vou colocar pyplot.splt, ok? E uma coisinha que nós devemos fazer agora também, deixa eu logo executar isso aqui. matplotlib.pyplot. Beleza, bora guardar aqui. Ele vai gerar a nossa tabelinha. Uma das coisinhas que nós devemos fazer para obter aí o nosso plot inline é o seguinte comando, tá? Eu poderia até colocar lá debaixo do import, mas eu vou inserir aqui mesmo. matplotlib inline. Isso aqui é para a gente poder plotar nossos gráficos aí direto aqui no nosso Jupyter, né? Inline. Então aqui eu vou criar minha variável word counts sorted. Vou colocar aqui uma variável count e vou utilizar minha variável words, né? Values inverse true. Aqui eu vou colocar meus parâmetros agora do label, que eu vou utilizar aqui o frac de frequency. Então vai ficar lt label. Pode ver que com pouca coisa você já consegue criar aqui um gráfico. Nós trabalhamos com XY, então no meu eixo X será o frac, e aqui no meu label no eixo X vai ficar word rank. Beleza, vou executar isso aqui. Se tudo ocorreu perfeitamente, ele vai criar o nosso gráfico de frequência. Então ele não trouxe nada aqui, deixa eu verificar aqui, words. Deixa eu pegar aqui, colocar aqui, deixa eu ver uma outra hashtag aqui para me utilizar. Titãs Superliga. Liga. Vou executar. Aguardar aqui ele gerar nossa tabelinha. Beleza. Não tem. Ele não pegou absolutamente nada aqui. Eu vou colocar aqui uma mention summon. Essa hashtag aqui ela tem uma diversidade maior de palavras, então posso até utilizar ela. Beleza. Ok. Então vou executar novamente, né? Aguardar. Executou. Provavelmente isso aqui vai criar aqui o nosso gráfico de frequência. Dá o run. Então tem. Vamos ver o que eu esqueci aqui no código. Coloquei aqui o word counts. Coloquei aqui um count. Opa, cabeça minha, eu esqueci de colocar o valor, né? Então vou log. E aqui eu preciso trazer meu word counts. Agora sim,
Tinha esquecido de passar aqui como parâmetro, tá? Isso acontece. Então aqui eu tenho uma tabelinha de frequência, né? Como vocês podem ver, eu estou trabalhando com a escala logaritmo, tá? Bem simples de fazer com poucas linhas de código. Agora nós podemos também construir aqui um histograma. Vamos aproveitar aqui o fio da meada e fazer aqui embaixo mesmo. Então vai ficar assim, for label data in. Eu vou passar aqui uma tupla, onde eu vou pegar aqui meu words. Eu vou passar o meu words. Um enter aqui. Aqui eu vou utilizar meu screen names. E vou passar aqui meu valor screen names. Vou colocar uma vírgula aqui. E eu tenho que trazer minhas hashtags. Então vai ficar hashtags. Beleza. Deixa eu puxar isso para cá para ficar bem indentado. Agora eu vou construir aqui um mapa de frequência para cada conjunto de dados, tá? COSB counter. E eu vou passar aqui o meu data. Beleza, pensei que eu não tinha indentado. Tem que ser aqui dentro do nosso for, tá? Então aqui eu vou estar dando um plt.ist e eu vou passar um c.values. Agora eu vou fazer o mesmo processo, adicionar título, title, vou colocar aqui meu label. Eu vou colocar aqui no meu plt.label. No caso vai ser o y. Vou colocar número de itens. Deixa eu decimar um pouquinho aqui. Meu plt.x xlabel. Coloca aqui número. Número de vezes que o item apareceu. Beleza, agora eu posso dar um plt.figure para ele mostrar aqui o nosso histograma. Espero que tenha corrido tudo bem. Deixa eu executar. Opa, beleza, então aqui nós temos histogramas, né? Onde eu posso visualizar o número de vezes que o item apareceu, ó. Bem simples também. Aqui eu tenho meu screen names e aqui no final eu tenho meu hashtag, tá? Eu posso criar agora relacionados aqui aos retweets, né? Eu vou aproveitar aqui o fio da meada e fazer aqui. Então vou criar um count, vou colocar aqui um count, for count. Eu coloco aqui um underline para estar desempacotando aqui os valores do meu for em retweets. Beleza. Agora eu vou dar um plt.ist. Vou passar aqui meu counts. plt.title. Vou colocar aqui o título de retweets mesmo. Retweets. Vou colocar agora o meu label do eixo X. Label. Eu vou colocar aqui número. Vou colocar retweets apenas. Número de retweets. E aqui no meu plt. Meu eixo Y. Vou colocar aqui número de vezes, tá? Vezes de retweets. E aqui eu vou colocar o número de retweets. Vai ficar bem mais explicativo isso aqui. Ok, agora eu vou estar dando um print aqui no meu counts. Já passei meu counts, acho que vai funcionar. Deixa eu dar um executar, qualquer coisa a gente corrige. Beleza,
Então, como eu posso ver que eu já dei um print no scout, que é 444. Então aqui, ó, 4 até o meu 4, né? Número de vezes, número de retweets, número de vezes de retweets. Ok? Então era isso que eu queria estar passando por essa aula. Como vocês podem ver, é bem simples aí trabalhar com o Matplotlib aqui no Jupyter Notebook. E como exercício, eu aconselho vocês entrarem lá na API. Deixa eu colocar aqui, API Twitter Developer e dar uma fuçada aqui em toda a sua API, tá? Fazer seus testes, tentar consumir os dados e qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar postando lá no fórum que eu estarei pronto para estar ajudando vocês. Então, obrigado por ter participado até o fim deste mini curso de mineração de dados. Então, vejo vocês. Até mais. Tchau, tchau.